Estou. Eis-me aqui, tô botando para gravar. Rose, colocar como anfitriã. Bem, pessoal, Rose, você está como anfitriã, viu? Ok, obrigada, pastor. Hoje quero falar a vocês sobre. Ontem falei a vocês sobre livros para edificar a sua fé. Você, ao ler os livros, você edifica a sua fé. Por isso eu citei alguns dos livros aqui que comumente estou utilizando. Porém, hoje e ao decorrer dessa semana, eu estou fazendo uma série sobre o que você precisa fazer para crescer, para que você saia do estado que está e vá para onde Deus quer. E aí, então, falei a você que Deus quer que você tenha nascimento, que você tenha crescimento e que você tenha maturidade. Também falei a vocês que existem muitos crentes que não chegam à maturidade. Essas pessoas ficam tensionadas, elas não conseguem crescer. O casco dela ficam muito duros. Outros irmãos são bebês espirituais e por isso que eles não desenvolvem. Daí então falei o corpo do sermão e na segunda parte do meu sermão eu falei que devemos saber permitir que outras pessoas nos alimentem, que outras pessoas nos ajudem. O papai dizia que você precisa de tudo na vida. E ele dizia, Anderson, você precisa até do capim. Se você pisar num cocô, alguma coisa, você vai lá no capim, né? E limpa o pé ali. Então você precisa de tudo. Então não rejeite as coisas que vêm à sua mão. E pessoas que vêm, que estão perto de você, inclusive aquelas que não são tão boas, até mesmo as críticas, elas devem ser feitas de um limão, uma limonada. Por quê? Porque para você crescer, você precisa permitir que outras pessoas te alimentem. Daí então eu estabeleci algumas coisas que as outras pessoas, ou o que quer que seja, pode me ajudar. Eu falei a vocês sobre a importância da igreja na maturidade, ou seja, a igreja ajuda a te alimentar e ajuda a te amadurecer. Falei também a você sobre a participação na igreja como algo vital para o seu crescimento. Aquelas pessoas que rejeitam trabalhar na igreja, rejeitam servir a obra de Cristo, essas pessoas, elas acabam não desenvolvendo, não crescendo. Então, se coloque numa situação em que você pode servir melhor a causa de Cristo. Também falei a vocês sobre pessoas que têm dons comuns e esses dons são chamados a nos alimentar. Então você vai ter pessoas na igreja que eles têm dons específicos e o irmão tem um dom, o outro irmão sabe cantar, o outro irmão trabalha, o outro irmão ajuda, o outro irmão tem uma palavra amiga. Então esses dons dos irmãos, eles vão alimentar você e vão fazer você quem você é hoje. Por isso a importância de você compreender que você deve permitir que outras pessoas te alimentem. Também falei a vocês que a comunhão cristã, ela existe para nos encorajar. Você é uma espécie de, eu usei um exemplo de a brasa na churrasqueira. Se você tira a brasa e joga no chão, quem vai esfriar primeiro? A brasa que está no chão e não a brasa da churrasqueira. Logo, o braseiro de Deus é a igreja. E quando você está em comunhão cristã com esse braseiro, você é encorajado pelo Senhor, encorajado pelos irmãos, encorajado pelo reino. E por isso a importância de você permitir que essas pessoas que estão ao seu redor, elas façam o quê? Elas deem alimento para você. Mas ainda falei a vocês sobre a oportunidade de serviço cristão. Esse serviço cristão, ele fortalece você. Então, quando você ajuda uma pessoa, quando você faz um serviço cristão, ou quando outras pessoas prestam serviço cristão, como o caso aqui da irmã Rose, que atendeu a pessoa, prestou um serviço cristão de ouvir a irmã que estava passando por uma situação difícil, ela está se colocando numa situação de alimentar outra pessoa, de ajudar outra pessoa. Quer você também ser alguém que é ajudado e alguém que ajuda, então se coloque
em um local onde haja oportunidade de serviço cristãos. E esse serviço cristão, ele vai poder apoiar e de ser apoiado. E ontem falei a vocês especificamente sobre ler livros para a edificação na vossa fé. O texto bíblico que nós lemos como base aqui era o texto de Efésios, né, que nós lemos. Ele mesmo deu dons para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Qual o objetivo de Deus dar esses dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus coloca pessoas com dons específicos para quê? Para aperfeiçoar esses irmãos, aperfeiçoar a obra de Cristo, para que o corpo dele cresça. Ou seja, nem todo irmão é dedo polegar. Tem irmão que é dedo mindinho também. Tem irmão que é dedo anelar. Tem irmão que é dedo médio. Tem irmão que é dedo indicador. Nem todo mundo é igual. E essa vantagem de não ter todos os irmãos iguais faz com que haja uma bênção no reino de Cristo, conforme o texto bíblico nos diz aqui. Hoje quero falar a você sobre você estar atento a Deus, estar atento para Deus. Para quê? Porque Deus fala a nós através de outras pessoas. Tem gente que não compreende, mas Deus fala a nossa vida através de outras pessoas. Ontem eu passei o sermão inteiro, a mensagem toda, só falando sobre ler livros que edificam a fé. E eu acabei não seguindo aqui o meu roteiro, não andando. Mas hoje eu quero terminar isso aqui e quero falar a você sobre você estar atento a outras pessoas que serão usadas por Deus para falar a você. Lembre-se que o enredo dessa pequena perícope que estou preparando, que eu preparei aqui, é saber permitir outras pessoas alimentarem você. Dentre isso, outras pessoas vão falar com você sendo usadas por Deus. E você precisa estar atento a essas pessoas que são usadas por Deus. Por quê? Porque Deus está falando contigo. Pode falar com você através de sonhos, pode falar com você através de outro tipo de linguagem, pode falar com você através de uma vida, de um serviço, mas Deus usa pessoas para falar a você. E aqui no Goal Six nós manifestamos esse falar. Por isso que a cada manhã nós buscamos falar o que Deus tem para a tua vida. Talvez você receba no dia de hoje, e eu quero que você fique atento, porque tem gente que passa nessa vida e é um cara desatento demais. Parece aquelas moscas mortas voando ali. Ih! Você, querido irmão, precisa estar atento. Deus quer falar com você. E se Deus quer falar com você, então fique atento, porque Deus usa pessoas. E para isso, por que Deus usa pessoas? Antes, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Cristo, naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. A edificação em amor, o aumento do corpo, o crescimento do reino de Deus, a vitalidade da sua vida, ela depende sim, de acordo com o texto bíblico aqui, de pessoas que Deus vai usar para falar a você através delas. Então, pastor, como é que eu sei, pastor, que Deus vai falar comigo através de pessoas? E, pastor, uma pergunta. E se Deus, as pessoas também forem falado a mim através do diabo? E se as pessoas forem usadas pelo inimigo para falar a mim? Daí a importância de você compreender aquilo que nós falamos anteriormente em nosso sermão. Qual o ambiente que você se coloca? Eu sei que Deus pode usar qualquer pessoa, como foi o caso que Deus usou até a jumenta de Balaão para falar com Balaão aquilo que ele estava fazendo de errado. Eu entendo isso daí e Deus pode usar tudo e todos. Mas qual é o ambiente que você está? Que tipo de amizade você tem? Que tipo de coisa está rodando ao teu redor? Que tipo de pessoas estão ao teu redor? Tudo isso vai depender. A mensagem que você vai receber vai depender desse ambiente que está ao teu redor. Por isso eu quero que você se coloque num ambiente de pessoas que querem também crescer junto com você.
Se estiver no ambiente de pessoas que só estão te puxando para baixo, de pessoas que estão só indo para outro caminho, que não é o caminho que você está indo, então você corre sérios riscos de pegar conselhos muito ruins. Agora, se você está indo por um caminho e ao seu redor tem pessoas que estão indo neste caminho também, estão indo nessa direção, então os bons conselhos dessas pessoas vão te ajudar a ser melhor. Daí você precisa compreender e estar atento para Deus. Por que estar atento para Deus? Porque Deus fala a nós através de outras pessoas. Tem gente que vai chegar contigo e vai falar. E tu tens que ter o discernimento claro de que o Senhor está falando com você. Deus vai falar com você através do pregador desta manhã. Deus vai falar com você através do ambiente da escola sabatina, das coisas. Deus quer falar com seus filhos. E ele tem mais prazer em te abençoar do que você mesmo em querer a bênção. Muitas pessoas têm passado pelo Goal Six e têm buscado a bênção do Senhor. A cada manhã, irmãos oram por sua família, pedem por suas causas, pedem por transformação, pedem pela presença do Espírito. Deus tem mais prazer em abençoar você, querido irmão, do que você mesmo em ser abençoado. Deus tem uma fábrica de bênçãos e essa fábrica está abarrotada com as suas bênçãos e talvez você seja um impeditivo para essa bênção vir. As suas atitudes, o seu jeito, você que é duro demais, você que não consegue estar atento para ouvir. Deus está te dando um presente. Ah, não quero não. Deus está te dando um pão. Ah, mas está sem manteiga. Ah, mas o pão não está bom. Você é um irmão reclamão demais. Então você acaba desviando a bênção que deveria ser para você. Essa bênção vai para outro. E não somente isso. Às vezes você é relapso quanto às coisas do reino. Você é relapso quanto às coisas do céu. Então a bênção vem para ti, mas você não cuida muito bem da sua família, você não cuida muito bem da sua saúde, conforme a irmã Rose falou, você não cuida muito bem da sua mente, você não cuida muito bem do templo do Espírito Santo, das finanças que vem na sua mão, então o inimigo vem e rouba essa bênção. Por quê? Porque você é um irmão relapso. Você não cuida, você não ouve, você não deixa que outros te alimentem. Daí a importância de você compreender o que estamos fazendo aqui. Porque essa série que estamos fazendo é sobre o crescimento, para que você saiba como se tornar um irmão mais maduro, um irmão melhor, um irmão que Deus abençoa, um irmão que consegue ouvir aquilo que Deus tem para falar. E hoje Deus está falando para ti, para você estar atento às coisas do Senhor. Por quê? Porque Deus quer falar contigo através de outras pessoas. Não descarte de que Deus está falando com você através de outras pessoas. Se coloque nessa posição de estar aberto para captar a voz do Senhor. Não pense que, porque tem muito irmão, esse aqui não tem nada para me contribuir. Esse irmão não tem nada para me ajudar, não tem nada para me contribuir. Deus fala para ti aquilo que o meu pai disse. Nós precisamos de tudo, até mesmo do capim que tem na rua. Por isso a importância de você compreender. Há um quarto item que quero falar a você sobre conhecer a Cristo através da vida de outros crentes. Quando você se relaciona melhor com outras pessoas, você começa a conhecer a Cristo através da vida de outros crentes. Como Deus abençoou os testemunhos, por exemplo, são algo que nos impactam. Eles fazem com que haja edificação no reino de Cristo e edificação na sua vida. Por isso, você pode conhecer a Cristo, sim, através da vida de outras pessoas. Nada melhor do que você aprender a ler vidas. Se você não tem essa habilidade, você precisa buscar essa habilidade de ler vidas, de saber fazer leituras, de você conseguir olhar e ter o discernimento. Se você não conseguir compreender vidas através de outras pessoas, você vai olhar tudo através de um único óculos. E eu quero que você tenha outras telas, eu quero que você tenha outros óculos, para que você tenha uma dimensão maior da sua própria vida. Olha, Deus abençoou aquele casal assim. Deus cuidou dos filhos deles assim. Eles também enfrentaram os problemas que são parecidos com os meus. Então, se traçar essa mesma rota, se eu buscar este caminho, então eu também posso ter a bênção. Como eu faço isso? Quando eu conheço a Cristo através da vida de outros crentes. Quando eu me relaciono com outras pessoas que às vezes passam até pelas mesmas lutas que eu passo. E como essas pessoas saíram.
eu consigo aprender através da vida de outros. Então, o irmão que entra na igreja calado e sai mudo, ele não consegue fazer amizades. Tem gente que, por causa de bloqueio do passado, tem gente que, por causa de BO da sua própria família, não faz amigo com ninguém. Tem gente, por causa de BO da sua família, não consegue trazer um amigo para almoçar contigo. E olha, se for o caso, pague para a pessoa para você aprender na vida de outros crentes. Como é que é isso, pastor? Vou pagar? Sim, convide hoje um irmão para almoçar contigo. Convide hoje um irmão para você criar amizade. Se você é um irmão que tem poucas amizades, então significa que você não consegue enxergar mais do que um palmo na sua mão. Aí, então, a pergunta que não quer calar, será que o problema está mais na igreja ou no matiz de Deus, ou seja, naquelas flores que existem ali no matiz do Senhor, ali no jardim de Deus, ou está em você que não consegue crescer? Porque às vezes é mais fácil você reclamar, botar a culpa nos outros irmãos que são xarope, o irmão não sei o quê, o irmão não sei o quê, o irmão não sei o quê, mas você não faz nada. Tem gente que fala assim, mas nunca ninguém me visitou, o pastor não me visitou, o céu não me visitou, ninguém me visita, o céu, o mar, a culpa está sempre nos outros. Mas você já visitou alguém? Mas você tem uma vida de serviço ao Senhor? Por isso a importância de você conhecer a Cristo. Como, pastor? Através da vida de outros crentes. Isso é permitir que outros te alimentem. Isso é permitir que outros te abençoem. Olha, aqui em casa, e eu fiz questão de quando aluguei essa casa, eu aluguei a casa tendo um plano muito claro de ter o quarto do profeta, né? Aqueles já participaram aqui, já vieram aqui em casa, tem o quarto do profeta. E sempre nós recebemos aqui em nossa casa pastores naquele quarto do profeta, irmãos consagrados que vêm aqui, amigos pessoais. E o quarto do profeta tem ali um quarto, tem ali tudo preparado, tem também um guarda-roupa, tem também um banheiro ao lado, tem a internet, tem todas as coisas. E os irmãos vêm para cá e a gente consegue abençoar. Sabe, queridos, melhor, mais feliz é aquele que pode abençoar do que o que é abençoado. Todas as vezes que nós abençoamos pessoas, saibam de uma coisa, nós somos os maiores enriquecidos com a vida deles. E por que eu aluguei essa casa com o quarto do profeta? Fazendo referência a esse episódio. Conhecer Deus. Quando esses irmãos, essas pessoas vêm para cá, eu conheço mais de Deus. Como? Através da vida desses outros crentes, através da vida deles. Então, toda vez que você abençoa, é você o irmão mais abençoado. E por isso que nós intitulamos o quarto do profeta. Porque vem essas pessoas que são os profetas, né? Vem essas pessoas que são bênçãos e elas se tornam bênçãos também em nossa vida. Que tal você também preparar na sua casa um quarto do profeta para abençoar outros? Que tal, então, você preparar um almoço uma vez por semana, uma vez por mês? Eu não sei como é que está a loucura da sua vida, mas que uma pessoa seja abençoada por você. E, por consequência, você, querido irmão, comece a conhecer mais a Deus através dessas boas amizades. Porque talvez você seja um irmão que não tem amizade. Pastor, eu olho para o lado, olho para o outro, não tenho amigos. Que tal, então, você cultivar bons relacionamentos? Porque aquele que não tem amizade, aquele que não consegue cultivar bons relacionamentos, logo ele não consegue enxergar mais do que um palmo à sua frente. Logo ele não consegue andar, porque lembre-se, não dá para fazer nada sozinho. Sozinho você já perdeu. Você precisa ter uma equipe de apoio, você precisa ter gente ao seu redor. Se você não tiver gente com esse mesmo propósito, se você não criar esse ambiente, você não vai conseguir andar, você vai abandonar a fé. Quantas vezes nós vimos, e você que é mais velho de igreja já deve ter visto, irmãos que abandonaram a fé, por quê? Porque eles entram na igreja, sentam na igreja, foram até batizados, mas não criaram uma rede de relacionamento, não criaram amizade, os irmãos não criaram amizade com eles, eles também, por não compreender, não criaram amizade com os irmãos, e por consequência, o que acontece? Ele acaba abandonando a fé porque ele está sozinho. Eu quero que você se una e compreenda o que nós estamos estabelecendo aqui com esse texto. Estar atento para Deus falar a nós através da vida de outros e conhecer a Cristo através da vida de outros crentes.
Quando você faz isso, quando você cria essa rede, essa rede de ambiente ao seu redor, então tudo começa a prosperar. Uma certa vez eu preguei aqui a vocês, e eu tenho um sermão voltado para isso, que eu falei sobre os poços, né? Foi um sermão anterior, acho que eu falei sermão no início do ano, né? Os poços que Abraão começou a cavar os poços, e aí então vieram os inimigos de Abraão, e esses inimigos começaram a tomar os poços. E aí eles subiram a Jerusalém, e aqueles poços ali estavam ainda ativos desde a época de Abraão. Só que o rei, depois de muitos anos, falou o seguinte: já que Senaqueribe vem, já que o inimigo vem atrás de nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos reconstruir os muros, nós vamos reconstruir as nossas torres, nós vamos colocar armamento na mão do povo. E o inimigo começava a escrever cartas falando contra o rei, dizendo: olha, saiam daí de Jerusalém, por quê? Porque eu vou tratorar esse rei. E quem tiver aí vai morrer. Agora é o seguinte: quem sair de Jerusalém, eu não vou fazer nada, porque o que eu quero mesmo é o rei. Vocês que são bons cidadãos, vocês saiam daí. E ele fez, obviamente, essa escrita ali e mandou para Jerusalém para amedrontar a todos os soldados que ali estavam. Só que o rei começou a tampar os poços. Ele começou a tampar os poços para que o inimigo, antes, aquele poço que se serviria como uma bênção para a própria Jerusalém, aquele poço agora serviria como uma fonte de ajuda ao inimigo. E ele tampou os poços ali e fez a redoma de muro. As suas amizades, elas são essa redoma do muro. São os ataques do inimigo quando vier à sua vida, quando você tiver boas amizades, quando você tiver bons crentes que estão ao seu redor, essas pessoas vão ser pessoas que vão orar por você. Essas pessoas vão ser pessoas que estarão prontas para ouvir você quando você clamar, porque você tem agora uma rede de amigos como uma espécie de blindagem sobre seu casamento, sobre sua vida, sobre seus filhos. Só que aquele que renega isso, ele é um irmão que não consegue receber a bênção. Por quê? Porque se o inimigo der uma flechada, vai bater no peito, porque não há nenhum escudo, não há nenhuma blindagem. O Goal Six se coloca como essa rede de amigos para ti, para que você tenha essa blindagem espiritual, essa blindagem física de irmãos que existem aqui, para que você possa se conectar melhor com o reino, se conectar melhor entre um e outro, porque cada um está numa luta e nós estamos aqui um para ajudar o outro. Por isso a importância de, se você quiser crescer, se você quiser amadurecer, você precisa compreender e estar atento a Deus que está pronto a nos falar. Será que você não é um irmão que vive uma vida única, sozinho? Será que eu não estou falando com um irmão que está aqui e esse irmão não consegue crescer porque ele não tem uma rede de amigos, ele não se aprofunda ali em estar com outros? Quantos amigos você tem? Amigo. Irmão da igreja tem um monte. Quantas pessoas você pode contar? Eu sei, eu também penso assim. Eu tenho poucos amigos. Eu conto na mão aqui aqueles que são de fato próximos. De que quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho pessoas que são minhas amigas, pessoas que estão próximas ali. Bem, essas pessoas são a sua blindagem. Eu hoje falo para você expandir o seu reino de amigos. Eu hoje falo a você para que você possa expandir o seu reino de mentores. Pega um para mentorear você. Por exemplo, você precisa ter uma pessoa, e eu estabeleço assim, né? É fácil na minha cabeça, por causa da minha criação, talvez a sua seja diferente, mas assim, olha, há uma pessoa que é especialista na área de tal coisa, ela será o meu mentor para isso. Tem gente que eu posso ligar que é meu amigo, que sabe mexer com a internet, com essas coisas todas que eu faço aqui, e eu faço do meu jeito aqui, malamanhado aqui. E tem gente que é meu amigo, tem gente que é próximo ali de mim, e essas pessoas, elas acabam me ajudando nisso. Que tal, então, você ter uma rede de amigo para te ajudar em cada área da sua vida? Eu não estou dizendo para você fazer amizade por causa de alguém que vai te ajudar em uma área, mas é que quando você estabelece uma rede de amigos, eles podem te ajudar com os teus filhos, outros amigos podem te ajudar no casamento,
Porque você fala, não, esse aqui é bom, esse aqui está melhor no casamento, esse aqui está com essa aqui. Outras pessoas podem te ajudar nas questões financeiras, outras pessoas podem te ajudar com problemas da igreja. Eu tenho amigos pastores que quando eu preciso me consultar, quando eu tenho alguma dificuldade, eu ligo para esses pastores. Eu tenho irmãos que eles são irmãos que eu chamo assim de canelinha de fogo, de que quando eu preciso de uma oração, preciso de uma ajuda, eu tenho pessoas que são os meus alicerces espirituais. Bem, é com esse princípio que você deve ler o meu sermão de hoje. É com essa ideia que você deve ler a mensagem de hoje. Você deve saber como permitir que outros alimentem você. Você deve permitir que outros te ajudem nesse processo. Por isso, hoje falei a vocês. Primeiro, como permitir que outras pessoas te alimentem, que te ajudem. Primeiro item, a importância da maturidade. Participar da igreja. Pessoas com dons são chamados a te alimentar. Comunhão cristã te encoraja, te ajuda, essa comunhão cristã. Existem oportunidades de serviços que vão te ajudar e te fortalecer. Você precisa ler livros que te apoiem, livros que te ajudem na educação dos filhos, livros que te ajudem na educação financeira, livros que te ajudem a crescer espiritualmente. Você precisa disso. Falei também a vocês que é preciso estar atento a Deus através dos outros, daquilo que os outros vão falar, porque é uma forma de Deus usar essas pessoas para levar a mensagem ao seu coração. E, por fim, falei a vocês sobre conhecer a Cristo através da vida de outros crentes. Na semana que vem, eu estarei falando a você como devemos nos comportar diante das coisas do Senhor e também como você vai se multiplicar. Por que eu estou falando esses itens aqui? Porque eu acredito piamente que você deve saber viver essa vida, porque essa vida eu olho como uma espécie de jogo. Você tem que saber jogar o jogo da vida e também quero que você se multiplique. Por isso, todas as vezes, nós falamos a você aqui no Goal Six. Traga pessoas ao Goal Six como uma resposta de multiplicação, uma forma de garantir com que você mesmo esteja. Toda vez que você traz pessoas novas que são do seu cabedal de informação, de atuação, gente próxima, você também se torna comprometido a estar aqui. Por isso, para que você não saia, você tem que trazer outras pessoas. Porque quando você olhar aqui, fulana está aqui, olha que bom, chamei ela ontem, ela estava aqui. E isso vai fazer com que você fique mais firme na fé de buscar a presença do Espírito Santo a cada manhã. Só que se você não tiver compromisso com o Goal Six, então você sair daqui e ir para qualquer outro lugar vai se tornar muito mais fácil. Por exemplo, há uma grande diferença na construção do hambúrguer entre a galinha que colocou o ovo e a vaca que deu a carne. Qual a diferença? É que para você construir o hambúrguer, você tem a galinha que ela somente se envolveu no processo do Goal Six, ela veio aqui, assistiu um sermão e tal, fez uma oração e tal, e vida que segue. A diferença é que a vaca, ela se comprometeu no processo da construção do hambúrguer. Para que o hambúrguer estivesse construído, a vaca teve que dar um pedaço da sua carne, ela teve que dar a vida. O que nós queremos? Que você se comprometa com o processo de salvar outras pessoas, porque quando você salva outras, você é salvo no processo. Quando você traz pessoas para o Goal Six, quando você fala com outras pessoas, é você, querido irmão, que está se firmando na fé. É você que está mais próximo de Deus. Então, se você só se envolver, eu estou aqui, eu não estou aparecendo, não quero nem que ninguém me veja, meu Deus do céu, vou me esconder aqui. Então, o fato de você sair vai se tornar muito mais rápido. Você vai ter uma das ciladas do inimigo e você vai cair nessa cilada. De que a cada manhã você está buscando a presença do Espírito, você está crescendo junto conosco, só que agora o inimigo entendeu e na sua ferramenta ele fez com que a pessoa não se comprometesse, ela só se envolvesse, então será muito mais fácil com que ela não esteja no meio de nós num tempo logo breve. Lembre-se que existe projeto para curto prazo, projeto para médio prazo e projeto para longo prazo. Esse projeto é um projeto para a vida eterna. E eu quero que você esteja conosco até a volta de Cristo, para que você esteja se preparando como um povo para receber a bênção do Senhor. Quer você ter essa bênção em sua vida?
Quer você aprender a não ser roubado pelo inimigo? Quer você ter uma nova consciência à luz da palavra? Quer você crescer não só para si e nem só por causa de você, mas crescer por causa das pessoas que você ama, que precisam do seu crescimento, precisa levar sua família, sua vida num próximo patamar? Então lembre-se de estar conosco amanhã aqui no Go Six, porque amanhã será um dia muito feliz, porque nós vamos comemorar o Dia das Mães. Porque eu sei que tem muitas mães que são pais ao mesmo tempo. Eu sei que tem muitas mães que elas não só são mães, mas elas são a vida para aquele ambiente, para aquele lar. Elas são esteios naquela família. E por isso a importância de você participar aqui. Se você é mãe, traga outras mães, porque nós vamos falar, vamos mandar uma flecha direto ao coração das mães, para salvá-las e abençoar a elas e as pessoas a quem elas amam. Lembre-se, quer crescer? O Goal Six te proporciona isso. Quer ter um ciclo de blindagem e amizade? O Goal Six proporciona isso. Quer ter a presença do Espírito em sua vida? O Goal Six proporciona isso. Se você entender o ambiente da manhã e a mágica que existe em acordar cedo e buscar a presença do Senhor, tudo se fará bem em sua vida. Que Deus ajude você e que Deus o abençoe. Nós teremos uma oração. No começo, oramos com a irmã Rose e agora estaremos orando com o irmão Wellington. E assim como esse servo do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração. Busque a presença do Senhor. Por quê? Porque ainda podemos achá-lo. Vamos orar ao Senhor. Pode abrir o microfone, irmão Wellington. Vamos orar. Pode abrir o microfone, irmão Wellington. Acho que não está aberto ainda.